Bom dia. Hoje são 10 de setembro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este vídeo, mais uma particularidade sobre o impeachment de Dilma Rousseff, pelo Senado Federal, obviamente. A pergunta é: será que existe alguma afinidade, algum ponto semelhante do pensamento de Pablo Escobar, o traficante mais famoso do mundo quando viveu em sua época? Será que existe algum ponto de identidade dele com o julgamento de impeachment da senhora Dilma Rousseff? Sim, existe. E vou mostrar aqui de forma bem fácil. Qual é o ponto comum? É a Constituição da República Federativa do Brasil. O traficante Pablo Escobar, na época o maior traficante de cocaína do mundo colombiano, ele respeitava a Constituição de seu país. Ele acreditava na Constituição lá da Colômbia. E será que os brasileiros podem acreditar em sua Constituição Federal? Olhe aí o ponto de identidade. Estou aqui com um livro do filho do traficante Pablo Escobar, o Juan Pablo Escobar. Aqui está. Juan Pablo Escobar, filho de Pablo Escobar. E aqui está o livro dele, Pablo Escobar, meu pai. Hoje, ano 2016, o filho de Pablo Escobar, o Juan, mora na Argentina, onde mora o nosso amigo aí, Feliciano, que sempre assiste aí a meus vídeos. Pois bem, o filho de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, sua mãe e sua irmãzinha moram hoje na Argentina, pois lançou aqui ano passado o livro que aqui está. Muito bem, neste livro aqui, eu coloquei no quadro duas referências aqui sobre a confiança de Pablo Escobar na Constituição Federal da Colômbia. O Pablo Escobar criou inimizade entre vários políticos na Colômbia. Como ele era traficante, ele tinha medo de ser extraditado para os Estados Unidos da América do Norte. Ele tinha medo. A Constituição, na época da Colômbia, nada falava sobre extradição. Então, a Colômbia podia extraditar quem ela quisesse para outros países. Muito bem. O Pablo Escobar, apesar de ser um criminoso de altíssima periculosidade, tinha medo da pena rigorosa. Ele não queria jamais ser preso, e principalmente prisão perpétua nos Estados Unidos da América do Norte. Veja como o rigor da pena, da punição, faz efeito. E fez efeito aqui, veja, num dos maiores criminosos que passou pelo planeta. Pablo Escobar, por trás ali de homicídios, explosão de avião, bombas inúmeras deflagradas no próprio país dele, etc. E aqui, ele tinha medo da pena. Veja como o rigor da pena traz efeito. Se traz efeito para um criminoso de altíssima periculosidade, como foi Pablo Escobar, com maior razão ainda para o cidadão comum. Pois bem, ele não queria ser extraditado para os Estados Unidos, porque ali seria quase uma prisão perpétua. E aí o Pablo Escobar
impôs às autoridades de seu país para que não permitisse a extradição de colombianos para os Estados Unidos. Isso. Então ele lutou por isso. E lutou fazendo atos de terrorismo, várias explosões, matando inúmeras pessoas inocentes lá na Colômbia. Até que, com essa pressão dele, a extradição depois foi parar no texto da Constituição colombiana. Ali, a partir dali, não se podia mais extraditar um colombiano para outro país. Muito bem. Então vou mostrar aqui 2 páginas aqui do livro em que o próprio Pablo Escobar acreditava na Constituição Federal da Colômbia. Vamos lá. Muito bem. Eu coloquei aqui o título Pablo Escobar e o impeachment de Dilma. Vamos lá, vou explicar direitinho a ligação de uma coisa com outra. Muito bem, coloquei aqui, veja, Pablo acreditava na Constituição. O próprio Pablo Escobar, criminoso de altíssima periculosidade, acreditava na Constituição Federal de seu país. E aqui na página 327 do livro está escrito assim, aqui as palavras de Pablo Escobar diante de seus familiares, diante de sua esposa e de seu filho aqui, o autor do livro, Juan Pablo Escobar. Ele dizia assim, não dá para confiar muito nesse negócio de decreto. Do mesmo jeito que hoje anunciam que vão fazer as mudanças que eu pedi, amanhã voltam atrás e mudam tudo de novo quando eu estiver preso. Mas se a mudança estiver na Constituição, aí sim não vão poder me fuder. Veja aqui como Pablo Escobar confiava na Constituição Federal de seu país. Veja aqui no finalzinho, ele diz assim, ó, mas se a mudança estiver na Constituição, aí sim não vão poder me fuder. Veja aí. O Pablo Escobar era um cara muito inteligente. Aqui ele diz assim, porque a extradição, aqui a proibição da extradição de colombianos, na Constituição na época, não era aqui uma coisa que constava do texto constitucional. E as autoridades colombianas disseram ao Pablo Escobar que iriam fazer um decreto proibindo a extradição de colombianos para os Estados Unidos. É o que o Pablo Escobar queria. E o que aconteceu? O Pablo Escobar, como era um cara inteligente, um bandido inteligentíssimo, ele disse aqui aos seus familiares que não acreditava nesse negócio de decreto, porque as autoridades queriam fazer um decreto. O decreto, como ele diz aqui, hoje existe o decreto, amanhã a autoridade pode revogar facilmente o decreto. Então aí o Pablo Escobar, estando aqui preso, se ele se entregasse na época, as autoridades poderiam mudar o decreto. E aí o Pablo Escobar seria extraditado para os Estados Unidos, que seria o fim dele. Mas não, o próprio Pablo Escobar diz aqui que não acredita em decreto. Ele queria que a extradição de colombianos fosse proibida na Constituição Federal, porque mudar uma Constituição Federal é muito difícil. Veja aqui como o Pablo Escobar era inteligente. Ele queria que a extradição aqui fosse proibida não por decreto, mas na própria Constituição, porque ele acreditava na Constituição. E ele diz aqui, ó, mas se a mudança, ou seja, se a extradição estiver na Constituição,
aí sim, não vão poder me fuder. Viu aí? Aquilo que está na Constituição Federal, aquilo ali é difícil alguém mudar. Para mudar, exige-se um processo legislativo muito difícil para mudar uma Constituição. Pois bem, então aqui ele acreditava na Constituição. Se a extradição aqui, se a proibição da extradição de colombianos aqui estivesse no texto da Constituição, aí o Pablo Escobar ficaria muito feliz, muito confiante, porque ninguém muda a Constituição da noite para o dia. Entendeu? Como ele acreditava na Constituição. Pois bem, e na página 334 do livro está escrito assim, veja, palavras também aqui do Pablo Escobar. Fique tranquilo, Gregory, está tudo certinho e não podem mais me extraditar porque a Constituição não permite mais isso. Veja aqui, o Pablo Escobar, nesta passagem do livro, está conversando com seu filho Juan Pablo por telefone público, certo? Por telefone público. Aqui, esta conversa aconteceu em 1991. O Juan Pablo, sua mãe e sua irmãzinha estavam nos Estados Unidos da América do Norte, se divertindo ali em Miami, Las Vegas, Flórida. Muito bem. Eles estavam ali se divertindo, hospedando-se nos melhores hotéis dos Estados Unidos. Tudo às custas do dinheiro das drogas. Muito bem. O Pablo Escobar estava, nessa época, 1991, estava escondido na Colômbia, lá em Medellín. Escondido porque era procurado pelas autoridades e vivia em esconderijos. E aqui ele conversa com o Juan Pablo. O Juan Pablo, nos Estados Unidos, conversando com o pai dele. Ele tratava o filho Juan Pablo pelo nome de Gregory. E aqui o Pablo Escobar diz assim para seu filho, veja, fique tranquilo, Gregory, fique tranquilo, meu filho, está tudo certinho e não podem mais me extraditar, porque a Constituição não permite mais isso. Veja como o Pablo Escobar acreditava na própria Constituição Federal de seu país. Aqui em 1991 já havia sido realizada a Assembleia Constituinte, mudando a Constituição da Colômbia. A partir daqui, a extradição de colombianos não era mais permitida e estava no texto agora da Constituição. E aqui o Escobar está feliz, porque não pode mais ser extraditado para os Estados Unidos, porque aqui ele acreditava na Constituição Federal de seu país, porque no texto dela estava lá a proibição da extradição agora. Viu aí, ó, como ele diz aqui, ó, a Constituição não permite mais isso. Ou seja, a Constituição lá da República da Colômbia não permite mais a extradição. Então o Pablo Escobar acreditava piamente no que estava na Constituição. Viu aí? Agora eu pergunto, será que os brasileiros, nós brasileiros, podemos acreditar também na nossa Constituição Federal, como Pablo Escobar, um traficante, um criminoso de altíssima periculosidade, acreditava em sua Constituição? Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi massacrada, ela foi ferida pelo próprio Senado Federal. No artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, está escrito ali o procedimento
para o crime de impeachment, para a condenação de um presidente da República por meio do impeachment. Lá, de forma clara, no texto da Constituição, está escrito que se um presidente da República for condenado por impeachment, ele sofrerá duas penas: a perda do cargo com a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. E o que foi que o Senado Federal fez? Aplicou apenas uma pena, a perda do cargo, e livrou a senhora Dilma Rousseff da segunda pena, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Isso aqui foi um desrespeito à Constituição. A Constituição prevê essas duas penas de forma simultânea, automaticamente. Foi condenado por processo de impeachment o presidente? Foi. Então, ele leva em sua mala, em sua bagagem, duas penas: a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Portanto, aqui o Senado Federal desrespeitou a Constituição. Ora, agora vem a pergunta: e aí, os brasileiros podem confiar em sua Constituição Federal, como o Pablo Escobar confiava na Constituição Federal do país em que ele vivia, na Colômbia? Será? Com a resposta, o Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei aqui que o Supremo Tribunal Federal conserte o prejuízo, restabelecendo a confiança na Constituição. Eis aí o ponto de semelhança do pensamento de Pablo Escobar em relação ao processo de impeachment sofrido aí pela senhora Dilma Rousseff. Veja, o traficante Pablo Escobar, um homem de altíssima maldade, periculosidade, ele mesmo assim acreditava piamente na Constituição Federal da Colômbia. Se a extradição fosse proibida na Constituição colombiana, o Pablo Escobar aqui acreditava que jamais ninguém iria prejudicá-lo, já que estava no próprio texto da Constituição. Ora, as duas penas para o processo de impeachment estão previstas na Constituição e são simultâneas, não podem ser separadas, não podem ser alternadas, ou uma ou outra. Não, elas são simultâneas. Elas existem ao mesmo tempo. Veja a preposição com: perda do cargo com inabilitação, e não perda do cargo ou inabilitação, o que seria uma loucura. Portanto, aí o Pablo Escobar, traficante, pessoa de altíssima periculosidade, acreditava na Constituição Federal de seu país. Será que nós, brasileiros, podemos acreditar também no texto de nossa Constituição? Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é o protetor da Constituição, que o Supremo Tribunal Federal conserte esse estrago que o Senado Federal causou à Constituição Federal. Muito obrigado.